Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, quarta-feira, dia 26 de agosto, da 21ª semana do Tempo Comum, o dia de São Cesário de Arles e também São Luís de França. E o evangelho que nós ouviremos hoje é o evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, versículo de 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivesses vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós ouvimos hoje, segundo São Mateus, ele é a continuidade do evangelho que ouvimos ontem. Jesus que dirige este ai aos fariseus e também aos mestres da lei. E esse ai é dirigido aos mestres da lei, se dirige também ao legalismo, que tem como alvo não a lei, mas aqueles que desvirtuam a lei, que pretendem iludir as exigências mais profundas do amar a Deus e amar o próximo. Observamos neste evangelho aqui que existe uma antítese entre exterior e interior, que nós observamos no evangelho de ontem, e que está eloquente e expressa na imagem do sepulcro caiado. São aqueles que cuidam do exterior e se esquecem de demonstrar o seu interior. Aqui a imagem do sepulcro caiado, meus caros irmãos e irmãs, é aquela imagem de pessoas que tentam tornar a sua imagem agradável a todos, mas por dentro não passam de trapaceiros, como muitas vezes nós observamos. Jesus faz um alerta aos seus discípulos: guardai de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados por eles. Jesus não quer que a gente se utilize podemos dizer assim, da desgraça dos outros, muitas vezes, da dificuldade dos outros para aparecer diante das pessoas, porque assim nos tornamos falsos diante de Deus. Por isso, o que conta é aquilo que cada um é diante de Deus, não o que aparece diante dos outros. O último ai de vós é contra aqueles que são falsos, não só diante de Deus e dos outros, mas também diante da história. Edificam sepulcros aos profetas e justos, dizendo que se tivéssemos vivido no tempo dos que os mataram, não teriam sido convenientes com tais crimes. Sentem-se inocentes por acusar seus pais, mas não se dão conta de que, se não escutarem os profetas, continuarão matando. E a sua falta será mais grave do que a dos seus pais. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, nós devemos evitar toda a falsidade, toda a hipocrisia, principalmente a falsidade que está dentro do coração, quando a gente mente para si. A pior mentira que existe
é mentir para si. Por quê? A gente acha também que está mentindo para Deus, mas Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções, que muitas vezes são incoerentes diante dos irmãos. Muitas vezes nós transparecemos ser uma coisa para os outros, mas existe uma incoerência em nós, porque aquilo que muitas vezes demonstramos ser, por dentro a gente não é. Por isso que é necessário existir uma verdadeira sincronia entre aquilo que somos internamente e aquilo que demonstramos ser externamente. Ser verdadeiros. Esta é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Precisamos ser verdadeiros, porque a verdade, ela atrai. A desconfiança e a falsidade afasta as pessoas. Sejamos verdadeiros. Vamos, neste momento, meus caros irmãos e irmãs, pedir a bênção sobre a água. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando todos aqui para divulgar, inscrever-se e curtir a nossa página no YouTube. E lembrando também que agora estamos no Instagram. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor.